Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Bom, hoje eu quero te perguntar, você vive preocupado? Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e também ensinem o que vocês estão aprendendo para outras pessoas, isso é muito bom. Deus quer que a gente viva bem tranquilo, que a gente fique tranquilo assim na maior parte do tempo, né? Lógico que a gente deve se preocupar com as nossas coisinhas da vida, mas você não deve estar super preocupado, você não deve estar super estressado de preocupação e viver inquieto. Porque se você vive preocupado, isso é um sinal de falta de fé em Deus. Isso não é legal para você e Deus em várias partes da Bíblia ele fala isso. Mateus 6, 31 a 33 diz o seguinte: portanto, não fiquem preocupados. Com o que eu vou comer amanhã? O que eu vou vestir? Quem faz isso são os pagãos, são as pessoas que não são cristãs. Elas ficam preocupadas com isso. Mas nós cristãos, a gente sabe que Deus, Ele se preocupa com a gente, Ele está cuidando da gente. Por isso, busque em primeiro lugar o reino de Deus e as coisas que Deus quer para você e tudo isso vai ser dado para você. Você não precisa se preocupar. A gente tem a falsa ilusão de que a gente está dominando tudo, de que a gente controla tudo, isso é muito normal, né? No dia a dia a gente está lá fazendo as nossas coisas e a gente acha que a gente está controlando tudo. Mas a verdade é que a gente não tem o controle de tudo e que a gente não pode tudo. É lógico que tem uma parte que é nossa, que a gente deve fazer, e a gente deve mesmo. Você não deve sentar no sofá e não fazer nada e esperar, Deus vai fazer tudo por mim. Não, tem uma parte que é tua e Deus quer que você faça. Deus quer que você se esforce para fazer a tua parte. Mas tem uma parte que é só de Deus. Tem uma parte que só Ele pode fazer. E a gente tem que confiar. A confiança em Deus, a tranquilidade deve ser uma marca registrada de um cristão. O cristão deve estar sempre bem tranquilo, né? Porque ele sabe que Deus está cuidando dele. Se você realmente acredita em Deus e acredita que Ele é onipotente e onipresente, você acredita que então Ele vai estar cuidando de você. E você pode e deve entregar as coisas que são de Deus, a parte que é de Deus nas mãos dele. Né? Porque muitas vezes você está lá querendo dominar tudo, o que vai acontecer? Você vai ficar super ansioso, você vai ficar super estressado. E você vai ser uma pessoa até meio manipuladora, porque você quer manipular um, manipular o outro, para que as coisas sejam do jeito que você quer. Não, faz a tua parte, faz certinho a tua parte, bonitinho, de acordo com o que você deve fazer mesmo, e confie em Deus que Ele vai fazer a parte dele. Um bebê, ele cresce não porque a mãe fez alguma coisa. Lógico que a mãe tem que estar lá alimentando, cuidando e tudo, mas o bebê cresce pela graça de Deus. É Deus que faz aquilo, né? Aquela criança nasce tão pequenininha e ela vai crescendo, 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 chega às vezes até 2 metros, né? E o que a mãe fez? A mãe só cuidou, mas o bebê, ele está crescendo por quê? Porque Deus está dando graça, porque Deus está fazendo a parte dele. Né? E é assim mesmo, né? Deus faz uma grande parte. Em Mateus 17, de 24 a 27, acontece uma coisa que eu acho muito interessante. Porque é o seguinte, eles chegam em Cafarnaum, né? E quando eles chegam lá, um cobrador de impostos chega para Pedro, né? E pergunta, o mestre de vocês paga imposto? Porque isso era uma opção, ele poderia não pagar, como ele estava naquela situação, pregando e tudo, ele poderia não pagar. E Pedro, eu acho que, meio sem saber que resposta ele dava, ele fala, ele paga sim. E foi para casa, correndo, perguntei agora, Jesus, o que a gente faz, né? Eu, sem saber o que devia falar, fui lá e falei que a gente pagava. Então, Jesus pergunta e fala assim, quem que paga imposto aqui? São os estrangeiros ou são as pessoas daqui mesmo? E daí Pedro responde, são os estrangeiros. E Jesus fala, mas nós vamos pagar, porque a gente não quer escandalizar e a gente vai pagar então esse imposto. Veja então que tranquilidade tem Jesus. Né? Porque Jesus estava lá pregando o tempo inteiro, eles não estavam ganhando dinheiro, né? Eles tinham o mínimo do mínimo para se sustentar e estavam, né, vivendo com aquele mínimo e os impostos eram caríssimos nessa época, então ninguém naturalmente optaria por pagar impostos. Mas Jesus, que foi a pessoa que mais buscou a Deus em primeiro lugar, ele
opta por pagar, ele faz questão de pagar os impostos. E eu acho legal fazer essa correlação, né, desses primeiros versículos que eu falei, que buscar a Deus em primeiro lugar e tudo será acrescentado, né, quer dizer, você vai ter tudo o que você quiser se você estiver buscando a Deus, se você estiver colocando Deus e as coisas que Ele quer em primeiro lugar. É muito interessante a gente analisar isso com essa atitude de Jesus, porque sabe o que aconteceu? Quando Pedro, então, chegou lá e ele falou, não, a gente vai pagar esses impostos que eles poderiam não pagar, ele ainda vira e fala assim, olha, você faz o seguinte, vai até lá, pega um anzol, pesca o peixe, daí você vai encontrar na boca do peixe uma moeda e daí você paga o meu e o seu imposto, que era uma coisa super miraculosa de acontecer. Mas veja a tranquilidade de Jesus. Ele que buscava a Deus em primeiro lugar, ele teve essa tranquilidade. É isso que acontece, né? Tá aqui uma prova do que acontece com quem busca a Deus em primeiro lugar. Ele diz que ele não quer ofender aquela gente, né? Então ele quis pagar só para pagar, só para não ofender, né? Porque de repente as pessoas poderiam falar, ai, nossa, mas ele não está pagando, afinal de contas. Não, ele só pagou por opção e quis pagar os impostos, né? Era uma coisa que ele podia não fazer. Em Lucas 12, 25 e 26, ele fala o seguinte, quem de vocês consegue incumpridar a vida de vocês? Por mais que vocês se preocupem, por quem que consegue incumpridar? Ninguém, né? Então, se vocês não conseguem uma coisa tão pequena dessas, por que você vive se preocupando com outras coisas? Esses versículos mostram que realmente não adianta a gente ficar se preocupando, a gente ficar se matando, a gente ficar super ansioso com as coisas que vão acontecer, porque isso não vai adiantar de nada, né? A gente não vai conseguir acrescentar nada na nossa vida. A gente não tem todo esse poder, né? A gente se ilude, mas a gente não tem poder nenhum, praticamente, né? Quem é onipotente é Deus. Filipenses 4, 6 a 7 diz o seguinte, que a gente deve pedir em oração, com o coração agradecido, tudo o que a gente precisar para Deus, né? E a paz de Deus, que excede todo o conhecimento, ela vai estar conosco, né? Porque nós estamos unidos com Cristo Jesus. Então a gente vai sentir essa paz, que realmente é uma paz que ela é sem explicação. Só quem já sentiu essa paz, de você saber que Deus está lá com você, você sentiu o Espírito Santo do teu lado, só quem já sentiu isso sabe como isso é precioso. Mas isso só acontece quando a gente está buscando a Deus mesmo, né? Quando a gente tem esse coração agradecido. Né? Porque a gente sabe, a gente se lembra das coisas que já aconteceram no nosso passado também, né? E todas as coisas, todas as nossas bênçãos que a gente tem para agradecer para Deus. Então, quando você ora assim, realmente você vai sentir essa paz, que é tão importante. Em Salmos 37, 25 diz o seguinte, eu sou velho, mas eu já fui moço e nunca vi um homem bom ser desamparado por Deus, e nem seus filhos mendigando. Ou seja, né, nada como a experiência de uma pessoa que já viveu muito para ver que realmente Deus sempre foi fiel às pessoas que fazem a vontade dele. Né? Ser um bom homem significa fazer a vontade de Deus. Então, haja de acordo com o que Deus realmente quer para a sua vida, que você pode ficar bem tranquilo, que Deus vai estar cuidando de você, Deus vai estar fazendo a parte dele, você faz a sua parte e Deus faz a parte dele. Bom, pessoal, curtam, compartilhem, comentem, hoje a gente vai ficar por aqui e até a próxima.